Pretzel, boa noite para você. Eu queria falar um pouquinho da polêmica do Richarlison, né, ali quando o Tite fez a dança do pombo, teve algumas críticas aí na mídia internacional. Queria saber a sua opinião, você achou que foi desrespeitoso, achou que não foi o momento? Boa noite, Aline. Não, achei bem interessante o momento de comemoração do terceiro gol, quer dizer, ali o jogo praticamente se definiu com os 3-0, foi um golaço, né? E foi uma espécie assim de um treinador integrado ao grupo, né? Integrado às brincadeiras. Eu não vi nada demais, achei até interessante o Tite sair um pouco daquela formalidade normal dele para comemorar junto com os jogadores. Achei bem interessante e não vi desrespeito nenhum. Acho que é prova da união, né? Uma coisa o Tite merece realmente elogios, né? Ele consegue fechar vários grupos em torno de um objetivo, de um trabalho. Tem vezes que se desgasta, como foi no Corinthians depois que foi campeão do mundo, mas depois voltou, foi campeão brasileiro de novo, e aí chegou a seleção brasileira. Então eu acho que o Tite está fazendo um bom trabalho, mas acho que o Brasil poderia jogar mais. Ontem o Brasil jogou muito bem, mas nas outras 3 partidas, para mim, o Brasil fez jogos bem comuns. E essa questão da sensibilidade do Tite de brincar na comemoração, né, de fazer o pombo, de colocar o Everton também, goleiro do Palmeiras, no momento em que o jogo já estava definido, e pô, você vê a cara do Everton ao entrar em campo, né? E eu achei até bizarro, PDV, críticas à entrada do Everton como, desrespeito, não. Muito pelo contrário, é o respeito... Ele tá na Copa. Exato, é o respeito que ele teve por todo mundo que ele levou. Não foi um desrespeito com o adversário, até porque se fosse um desrespeito com o adversário, ele não teria colocado o Everton, porque o Alisson tinha acabado de tomar um gol e feito 2 boas defesas, então seria um desrespeito não ter substituído o goleiro, porque a Coreia poderia ter diminuído. E aí o Tite também garante um fato muito legal para história pessoal do Everton, que estreou numa Copa. E a história também, querendo ou não, no nosso país, porque o Everton se tornou o primeiro acriano a jogar um jogo de Copa do Mundo. Então é mais um pedacinho do mapa do Brasil que as pessoas que nascem no Acre podem olhar pro Everton como um espelho, não só para buscarem uma carreira como atletas, mas também olhar e falar, pô, o cara conseguiu, ó que legal. Ó que honra que a gente pode ter de ter uma pessoa tão importante assim também, como existem, evidentemente, outros acrianos importantes, mas achei que foi um baita gesto do Tite de colocar o goleiro do Palmeiras para entrar nessa partida e 26 jogadores convocados, os 26 jogaram. Desrespeito seria colocar um jogador de linha no gol. Colocar o Everton de centroavante. Chamar um torcedor do Movimento Verde e Amarelo para entrar no campo e participar da partida. Agora, o Tite ele vem tendo essa sensibilidade e ao mesmo tempo que eu perguntei que os atletas vêm pegando um pouco de pilha, Pretzel, o Tite não parece demonstrar pegar muito essa pilha. Óbvio que uma pergunta ou outra ele pode não gostar, mas o Tite me parece mais leve, né? Ele não... Igual vou citar o Dunga de novo, né? O Dunga foi o cara que pilhou aquela seleção em 2010. O Tite não parece ser o cara que tá pilhando os jogadores, né? Mas na realidade, aquela do Dunga, muita gente coloca na conta do Dunga, mas o problema foi o seguinte: na Copa de 2006, o Brasil foi uma festa no seu rádio. E aí, a participação do Brasil, o Brasil era muito favorito, né, em 2006. O Brasil era a melhor seleção disparada. Só que as atuações desde o início, com os treinamentos, a falta de interesse, de foco, e aí acabou sendo um fiasco, né? O Brasil não jogou nada. Talvez tenha jogado bem contra o primeiro tempo contra a Gana, ainda assim 3-0, e foi um jogo duro. Então o Brasil não jogou absolutamente nada. 4-1 contra o Japão, quando o Parreira mexeu no time no final da primeira fase também. O jogo acabou ficando fácil. O Zico era o técnico do Japão, inclusive. Então, mas foi um vexame cair nas quartas do jeito que caiu. A França com o Zidane engolindo a seleção brasileira. E aí o que aconteceu? O Dunga foi colocado ali para acabar com qualquer tipo de bagunça, de privilégio também. Tinha jogador dando entrevista de madrugada no Brasil. Quer dizer, era meia-noite no Brasil, 5 da manhã na Alemanha, e o cara estava dando entrevista. Então, isso aí realmente não pegou bem. E aí o presidente Ricardo Teixeira deu a missão pro Dunga: fecha a seleção, não tem mais privilégio para ninguém. Então, muita gente coloca na conta do Dunga, mas ele apenas cumpriu uma ordem do presidente Ricardo Teixeira. Mas eu vou concordar contigo, a gente estava lá na Copa de 2010, apareceu um quartel, né? Os próprios jogadores reclamaram muito, porque foi uma seleção muito fechada e que fez uma Copa do Mundo muito boa até o segundo tempo contra a Holanda. O único momento ruim do Brasil foi o segundo tempo contra a Holanda, que acabou culminando
na sua eliminação. Com o Tite agora, ele também está abrindo um pouco mais a seleção, por isso que eu comentei também, não tem mais muito o que esconder, né? Então, já que de vez em quando a comissão técnica gosta da opinião pública e da imprensa próxima, ou pelo menos ao lado, então eu acho que os treinos talvez sejam abertos mesmo até a reta final. No momento que eu estou falando, a programação de amanhã não saiu, viu? Então daqui a pouco pode sair treino fechado. Também não vai me surpreender. Mas eu acho que essa seleção ela é mais acessível, digamos assim, viu, Pedro?